maio de 1968. A juventude europeia toma as ruas para expressar sua rebeldia em relação aos valores vigentes. Das ruas de Paris, Berlim e Praga, a rebeldia não demora a se espalhar pelo mundo. 68 ficou marcado pelas rupturas estéticas, políticas e também de comportamento. Depois daquele ano, a juventude brasileira nunca mais foi a mesma. 1969. O Festival de Woodstock foi um símbolo daquela geração que queria livrar-se das regras de conduta moral e questionar os valores dos pais. As ideias essenciais da Revolução Cultural, desencadeada a partir daqueles anos, ainda influenciam a visão de mundo e o comportamento das pessoas no mundo ocidental. Sobre o paradigma de 68, o professor Marcelo Ridente diz que as bases em que se apoiam as sociedades do presente teriam um forte laço de continuidade com aquele ano de ruptura com o passado. Se aquelas ideias ainda nos atingem e influenciam o nosso modo de ver as coisas a ponto de determinar as bases sociais da vida contemporânea, precisamos saber quais foram as bases ideológicas daqueles pioneiros revolucionários. Eram legítimas as suas contestações? E ainda, podemos dizer que os frutos daquela revolução foram bons? As mutações desses tempos de ruptura deveriam passar pela destruição do que viera antes. Zuenir Ventura. O historiador Eric Hobsbawm afirma que aqueles movimentos de rebeldia na França de 68 não tiveram uma coordenação direta dos partidos, nem seguiam uma praxis revolucionária ordenada. Mas ao expor que a maioria dos dirigentes havia saído do Partido Comunista, não nega que eles tivessem bebido do pensamento radical de esquerda, obviamente infundido naquelas cabeças juvenis pelos próprios professores e pelos intelectuais em moda nas universidades. Os principais líderes estudantis, os professores que tinham produzido no Brasil um pensamento socialista, marxista, de esquerda, tinham saído da filosofia da USP. José Dirceu. Hoje se sabe que aquela geração foi doutrinada nas ideias de Simone de Beauvoir, Marcuse, Sartre, Kinsey e muitos outros. Os grupos ideológicos engajados na revolta juvenil tinham raízes no materialismo histórico-filosófico de Karl Marx, a mesma filosofia que sustentava o regime soviético e a brutal ditadura de Mao Tse-tung, admirado por aquela geração graças à sabotagem psicológica promovida por intelectuais de esquerda como o cineasta Jean-Luc Godard, com a ajuda de agentes de subversão dos próprios partidos e estados comunistas. It was a dream that captivated millions. It was a vision that haunted nations. It was mankind's greatest desire, until the day it became a reality. I don't think many people know that only socialists publicly advocated genocide in the 19th, 20th centuries. I think that's a very little known fact. And the classes and the races, too weak to master the new conditions of life, must give way. They must perish in the revolutionary Holocaust. Karl Marx. Marx began it. He was the ancestor of modern political genocide. People keep forgetting that Nazi regime in Germany was also socialist. It was, they officially were called National Socialist Workers' Party. So it's a branch of socialism. The Soviets were international socialists and those were in Germany national socialists. So it's the same thing in reality, only slightly different interpretation. Todo mundo conhece esse rosto, mas poucas pessoas conhecem esses rostos, executados pelo batalhão de fuzilamento de Che Guevara. Che Guevara retorna à moda.
Grupos declaradamente revolucionários permanecem ativos e se manifestam com toda legalidade, tratando com desprezo a menor reflexão crítica sobre os crimes de seus predecessores. Do Livro Negro do Comunismo. Uma obra escrita por ex-militantes socialistas que ficou famosa no mundo inteiro pelos crimes que trouxe à tona. Nós costumávamos culpar as pessoas do baixo escalão, mas as ordens não vinham do baixo escalão, elas vinham do escalão de cima, de Fidel, de Che, de Raul. Juanita Castro. Através da subversão da cultura, 68 inaugurou novas formas de comportamento rebelde desprovidos de justificativa racional e novos produtos culturais destinados a chocar o público. O objetivo é abrir uma série de Vietnãs no campo da cultura, uma guerra contra a cultura oficial. José Celso Correia, diretor da peça Roda Viva de Chico Buarque, inaugurada em 68. José Celso, porém, acreditava que a revolução tinha que, primeiro, deseducar o público pela violência e pelo choque. Zuenir Ventura. O sentido da eficácia do teatro hoje é o sentido da guerrilha teatral, a ser travada com as armas do teatro anárquico, cruel, grosso como a grossura e apatia em que vivemos. José Celso Correia. Mas como as ideias que detonaram esse movimento foram disseminadas a partir da Europa, atingindo inclusive o Brasil? Os intelectuais que trabalharam na Escola de Frankfurt, né, saíram de Frankfurt, foram para os Estados Unidos, influenciaram intelectuais brasileiros, professores brasileiros, que trouxeram para cá toda essa cultura da desconstrução da família, da desconstrução dos valores, da destruição dos valores morais da civilização ocidental, isso tudo para facilitar a tomada do poder. Confira a declaração de um ex-agente de subversão da KGB sobre a demolição cultural e moral que agentes da União Soviética promoveram no Ocidente. The other 85% is a slow process which we call either ideological subversion or active measures, активные мероприятия in the language of the KGB, or psychological warfare. What it basically means is to change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community and their country. It's a great brainwashing process which goes very slow, and it's divided in 4 basic stages. The first one being demoralization. It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. Why that many years? Because this is the minimum number of years which requires to educate one generation of students in the country of your enemy, exposed to the ideology of the enemy. In other words, Marxism-Leninism ideology is being pumped into the soft heads of at least 3 generations of American students. The result you can see. Most of the people who graduated in the 60s, dropouts or half-baked intellectuals, are now occupying the positions of power in the government, civil service, business, mass media, educational system. You cannot change their mind, even if you expose them to authentic information, even if you prove that white is white and black is black, you still cannot change the basic perception and the logic of behavior. In other words, these people, the process of demoralization is complete and irreversible. To get rid society of these people, you need another 20 or 15 years to educate a new generation of patriotically minded and common sense